Eu saudo amados com a paz do Senhor. Queridos, graças a Deus que mais uma vez nós estamos aqui para fazermos mais um vídeo para este canal da nossa Igreja Pentecostal Primitiva. Graças a Deus, queridos. Hoje, sábado, 14 de fevereiro de 2026, mais uma vez estamos aqui. E vamos iniciando o nosso vídeo com oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus santo e maravilhoso, Pai querido e Pai amado, muito obrigada, meu Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos concede de nós fazermos mais um vídeo para este canal. Vídeo este, meu Pai amado, onde vamos estar pregando a Tua palavra, Pai. Levando, Senhor querido, a Tua palavra, Senhor querido, a todo aquele que alcançar, que chegar neste vídeo. Pai santo, Pai amado, vai em busca, Senhor, de cada um que Tu queiras alcançar. Pai santo, Pai amado, e que a Tua palavra, Senhor, alcance o profundo de cada um coração que Tu trouxer, Senhor querido, até este vídeo. Pai santo, Pai amado, que estas pessoas sejam totalmente despertadas, meu Pai, que tenha o seu coração despertado, Senhor, com grande interesse, Pai Santo, de ouvir o Teu chamado, Pai querido, que venham a entender, Pai, a pregação da Tua palavra, tudo aquilo que Tu queres falar a cada um, Pai Santo, através destes vídeos. Pai amado, Pai Santo, que não fique, Pai Santo, em vão. Nada, Senhor amado, do que for falado, Pai querido, nada do que for pregado, meu Pai, não seja em vão. Que chegue aos corações, meu Pai, e faça a Tua obra. Pai querido, que sejam profundamente despertados e venham, Pai Santo, ao Teu encontro. Oh Pai querido, Pai amado, muito obrigado. Jesus querido, Jesus amado, que seja deste jeito, Jesus, porque nós estamos na última hora, Jesus Santo, e Tu estás, Jesus querido, levando mais uma vez, a última vez, meu Pai querido, Tu estás levantando a Tua igreja, despertando para o arrebatamento. Jesus querido, que todo aquele que for alcançado pela Tua palavra sejam verdadeiramente despertados e venham, Jesus, para os Teus braços, venhas para o Teu encontro, Jesus. Espírito Santo, faz a Tua obra nesta tarde, prega a Tua palavra, que a Tua palavra, Espírito Santo, vá derrubando todas as barreiras, nada que venha querer impedir. Ó Espírito Santo, não tem este poder, mas que a Tua palavra alcance profundamente a cada um que ouvir, fazendo a obra do total despertamento, profundo despertamento, corpo, alma e espírito. Espírito Santo, vai tirando todo impedimento e vai fazendo a Tua obra, porque é já a última hora, Espírito Santo, Tu estás levando o Evangelho de Cristo mais uma vez sobre a face da terra, porque, Espírito Santo, tudo está no final, e o grande avivamento espiritual, Espírito Santo, que está dando início nesta época, o Espírito Santo tem pressa, muita pressa, o Espírito, e que todo aquele que venha receber desta mensagem seja totalmente despertada e venha não somente entender, mas venha ao Teu encontro. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra de hoje está no livro de Atos. Nós continuamos pregando a respeito sobre o livro de Atos, porque nós estamos falando a respeito do grande avivamento espiritual, assim como foi no início com Jesus, quando Ele veio iniciar o seu ministério, assim está sendo, queridos, no final. O próprio Jesus, que veio iniciar o seu ministério, Ele está terminando, juntamente com o seu Espírito Santo, queridos. Eles estão novamente trazendo de volta o grande avivamento espiritual. O mesmo que foi feito lá no início do ministério de Cristo está sendo trazido novamente agora, nestes últimos tempos, queridos. Por quê? Porque a igreja precisa ser despertada para buscar por profundeza espiritual em Deus, porque é já a última hora
e Jesus está avivando novamente a face da terra pela última vez para preparar a sua igreja para o arrebatamento. E a palavra de hoje, queridos, está no livro de Atos, no capítulo 10, a partir do versículo 1 até o 8, que diz assim. Vamos ler a palavra de Deus. Livro de Atos, capítulo 10, do versículo 1 ao 8, que diz assim. A epígrafe diz: o centurião Cornélio. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Queridos, esta palavra de hoje, nós continuamos o mesmo assunto que nós estamos vindo pregando, né? Nestes vídeos, que o nosso assunto, o assunto deste canal é isto, é falar sobre o arrebatamento, o avivamento espiritual desta última hora. Então, queridos, o que é que nós queremos dizer aqui? Que o ministério de Jesus, ele era sobrenatural. Quando Jesus iniciou seu ministério, queridos, ele não fez absolutamente nada sem antes receber o batismo com o Espírito Santo. Foi somente depois que Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo que ele começou a colocar em prática o seu ministério. Então, queridos, como todos nós já sabemos, aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus e os que não têm vão começar a saber agora. Foi depois que Jesus recebeu o batismo com o Espírito Santo que ele recebeu o poder. E assim ele deu início ao seu poderoso ministério. Então, quando Jesus, terminado o seu ministério de 3 anos e meio sobre a face da terra, ele transferiu aos seus discípulos. E este mesmo poder que estava em Jesus, ele transferiu aos seus discípulos. E nós, queridos, observamos aqui o seguinte: Jesus, ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus e quando ele veio ao mundo, ele era 100% homem, 100% Deus. Então, talvez alguém pense, você pense, que seria natural para Jesus que ele tivesse recebido o poder do Espírito Santo, né? Porque ele era sobrenatural. Mas quando Jesus terminou o seu ministério, ele passou ao homem, querido, o mesmo poder que estava nele. E este poder que estava sobre Jesus, uma vez passado ao homem, começou a fazer os mesmos milagres, prodígios e maravilhas que Jesus fazia. Então, queridos, também você pergunte, e isto acabou? Foi só no tempo da igreja primitiva, citada no livro de Atos e dali por diante, por todo o Novo Testamento? Não, queridos. Isto não acabou, o Espírito Santo ainda está na terra, nós ainda estamos aqui e sobre nós pesa a responsabilidade de levar adiante o ministério que Jesus trouxe e deixou para nós. Nós temos que levar adiante com esse ministério, queridos, levar sobre a face da terra o evangelho da salvação trazido por Jesus. E este evangelho, queridos, não é de longe este evangelho que nós temos aí. Né? Sem nenhum poder, sem nenhuma verdade, sem nenhum sinal do Espírito Santo de prodígio, não temos hoje. Está completamente banido do meio evangélico, do chamado meio evangélico de hoje,
o poder do Espírito Santo que houvera sido utilizado no passado. Hoje está banido. Mas por que baniu? Porque a igreja afastou-se de Jesus. Os chamados filhos de Deus, o chamado povo de Deus, afastou-se dos mandamentos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso, queridos, o Espírito Santo afastou-se da igreja, né? Mas o Espírito Santo continua na terra e o desejo dele é dar continuidade no ministério que Jesus trouxe e deixou para nós. E agora, queridos, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão reiniciando este grande avivamento que foi, que aconteceu quando, por ocasião de quando Jesus esteve na face da terra e transmitiu o seu ministério para os homens, este mesmo mover espiritual, queridos, que foi usado naquela época, Jesus está querendo usar agora. Agora, para que Jesus faça isso, nós precisamos voltar à intimidade com Deus, à obediência a Deus, voltar ao jejum, à oração e à profunda busca, negando-nos a nós mesmos e nos entregando a Deus verdadeiramente, corpo, alma e espírito. E voltar à prática de buscar novamente a Deus, através do jejum, da oração, da leitura da palavra e do total e absoluto desejo de ser fiel a Deus, para que Deus venha nos usar novamente da mesma forma que usou a Jesus e usou também os seus discípulos. E aqui esta passagem, queridos, de Cornélio, a respeito do centurião Cornélio, o que é que nós vemos aqui? O versículo 1 diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O versículo 2 diz: Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O 3 diz: Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O 4 diz: Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O 5: Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O 6: Este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, e ele te dirá o que deves fazer. Amados, observe aqui. Aquele centurião, Cornélio, ele não fazia parte do povo de Israel. Ele não era israelita, mas ele amava a Deus, era temente a Deus e fazia as suas ofertas, fazia as suas orações e naquela sua fé material, ele era caridoso, ele fazia oferta, ele ajudava as pessoas, enfim, ele era fiel a Deus naquilo que ele entendia de Deus, ele era fiel. E Deus, sabendo que Cornélio era um homem que amava ele e que da sua maneira ele lhe era fiel, ele foi em busca de Cornélio. Queridos, quando Jesus veio na face da terra trazendo o evangelho do reino, era esta a intenção de Jesus. Era este o objetivo de Jesus, ir em busca daqueles que verdadeiramente amavam a Deus. E até hoje não é diferente, é a mesma coisa. Jesus ainda está em busca daqueles que amam a Deus para levar a salvação, para levar com ele para o céu. Ainda hoje, o objetivo do Pai, do Filho e do Espírito Santo é este: buscar as almas que amam a Deus e converter aquelas que ainda não conhecem, para levá-los consigo para o céu. Então, quando Jesus veio na terra, Jesus veio com este objetivo e passou aos discípulos. E o Espírito Santo, queridos, era quem fazia esta obra, tanto através de Jesus e agora através dos discípulos. Então, o que foi que aconteceu aqui com este centurião?
Este centurião, ele estava na casa dele oferecendo o seu sacrifício, né? Aquele jejum, aquele sacrifício diário. Aquele dia, aquele centurião estava fazendo aquele sacrifício, e quando ele entregava a Deus, um anjo veio e falou com ele. Olhe que sobrenatural, o quanto é sobrenatural a obra de Deus. E aquele anjo veio e falou para ele que era que as orações dele e as suas esmolas estavam diante de Deus como memória. Deus estava sabendo, era do conhecimento de Deus que aquele homem amava a Deus, que aquele homem temia a Deus e que aquele homem pedia a Deus e fazia as suas esmolas, praticava aquilo que ele achava que estava de acordo com a vontade de Deus. Então, aquilo que ele fazia estava diante de Deus, mas havia uma necessidade daquele homem se entregar para Jesus. Havia necessidade daquele homem aceitar Jesus como seu Salvador e se entregar verdadeiramente a Deus. E o que foi que Deus fez? Mandou um anjo falar diretamente com o centurião Cornélio. E falou para Cornélio que ele fosse em busca de Pedro, que Pedro ia saber falar para ele o que seria necessário para que ele fosse salvo. Então, queridos, aqui nós observamos a necessidade que nós tenhamos condição que o Espírito Santo de Deus faça a sua obra através de nós. Porque ali, queridos, nada mais era o próprio Espírito Santo fazendo a sua obra, a obra de Deus através do homem, da mesma maneira que ele fazia através de Jesus. Então, o que aconteceu aqui? O versículo 5 diz assim: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, 6. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Olha que maravilha, queridos. O anjo veio até o Cornélio e falou para ele o que ele devia fazer para que ele tivesse conhecimento a respeito de Deus. Porque Cornélio, queridos, não podia ficar apenas até onde ele já estava, amando a Deus e fazendo coisas que ele achava que estava de acordo com a vontade de Deus. Cornélio precisava conhecer a respeito de Jesus, porque ele teria que amar a Jesus, se entregar a ele e obedecer. E aqui no versículo 7 diz assim: e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, 8, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Queridos, o próprio Espírito Santo veio diretamente com aquele homem, que o Espírito Santo sabia que ele precisava ser alcançado por Jesus, porque Jesus veio exatamente para isto, buscar e salvar os que se haviam perdido. Mas Jesus, querido, já foi para o céu, e ele deixou o Espírito Santo para que desse continuidade na sua obra através de nós. Então, queridos, o que é que o Espírito Santo pretende, precisa e quer fazer? Queridos, o Espírito Santo, ele quer nos despertar para a nossa obrigação, que foi deixada de lado ao longo de todo este tempo, ao longo do tempo que corre desde a igreja primitiva até aqui. Queridos, assim como os discípulos deram continuidade na obra de Jesus sobre a face da terra e fizeram de maneira grandiosa, nós também, queridos, temos que fazer. Dar continuidade agora à obra que ficou para os discípulos, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Nós temos que dar condições ao Espírito Santo que ele venha fazer a sua obra através de nós. Porque, queridos, o mundo está tomado de pessoas que amam a Deus e que não sabem como fazer para ter realmente, queridos, um relacionamento profundo,
com Deus, ter uma vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Quantas pessoas, queridos, sedentas, buscando, procurando por Deus e não sabe, queridos, onde pode achar alguém que verdadeiramente o conduza para Deus. Observe aqui que o Espírito Santo veio até o centurião Cornélio e falou para ele: olha, vai com fulano de tal, vai lá com o Simão Pedro, que ele sabe a respeito de mim, ele sabe a respeito de Deus, e ele vai te dizer o que tu tens que fazer para que tu seja salvo, tu e a tua casa. E o que foi que o Cornélio fez, queridos? Exatamente como o anjo lhe mandou. E ele foi, enviou até aonde estava Pedro, falou, ali eles falaram com Pedro, e Pedro veio e trouxe o evangelho até Cornélio e toda a sua família, porque ali Cornélio já havia reunido a sua família, reunido os seus conhecidos mais íntimos. E todo aquele povo sedento de Deus foi alcançado por Deus. Queridos, o Espírito Santo precisa continuar sua obra sobre a face da terra, mas ele precisa de pessoas que, assim como os apóstolos, entregaram a sua vida para Deus e se converteram profundamente e deram condições para que o Espírito Santo lhes usassem, para que as almas fossem alcançadas pelo Espírito Santo através deles. Chegou a nossa vez, queridos, e nós precisamos voltar aos braços do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que eles nos preparem para fazer a sua obra através de nós. Porque, queridos, é já a última hora e Deus está levantando sobre a face da terra um grande avivamento espiritual. Mas este avivamento, queridos, está sobre nós, a responsabilidade de levarmos sobre a face da terra, porque o Espírito Santo faz a sua obra através de nós. Portanto, amados, vamos nos despertar do sono e voltar a uma profunda intimidade com Deus, que só dessa maneira nós vamos ter condições de fazer esta obra para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e assim dar continuidade ao Evangelho de salvação sobre a face da terra, para que as almas tenham condições, queridos, de voltar ao Pai, e assim ser levadas, apanhadas por Ele, ser preparadas e levadas ao céu, no arrebatamento espiritual ou até, queridos, através da sua morte. Esta palavra de hoje, queridos, ela dá continuidade ao mesmo assunto que nós vemos falando em todos os outros vídeos deste canal. Portanto, meu amado, se você achar, se este vídeo chegar até você, querido, assista, compartilhe, dê o seu like, queridos, ajude a nossa obra, deixe o seu comentário, se inscreva, ore por esta obra, queridos, que está encontrando grande dificuldade. Nos ajude em oração, para que Deus lance por terra os impedimentos, queridos, e o Evangelho do Reino venha chegar ao conhecimento da humanidade. Seja obreiro desta obra. Seja um daqueles que Deus vai usar para levar esta obra adiante. Então, amados, aqui está este pequeno vídeo, esta pequena palavra, e que isto vá de encontro a cada um coração, e que Deus faça completamente a sua obra, exatamente como Ele pretende fazer. E assim Deus chegue ao seu objetivo na vida de cada um. Muito obrigada a todos. Vamos orar encerrando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigado, ó Pai, por mais, Pai amado, esta oportunidade que Tu estás dando à face da terra,
de ser, meu Pai amado, avivada, de ser, meu Pai amado, despertada, e que todos, Pai querido, que te amam, que todos aqueles que estão jogados por este mundo, que tem chance de salvação, meu Pai, sejam alcançados por ti. Muito obrigado, Pai Santo. Vai lançando por terra todo impedimento, meu Pai, e leva o teu evangelho sobre a face dessa terra. Jesus, querido, que assim seja. Vai alcançando, Senhor, todo aquele que necessita ser despertado por ti, todo aquele que está aprisionado em todo tipo de prisão, seja material, espiritual, física. Oh, Jesus querido, que sejam alcançados e libertados, despertados verdadeiramente, Jesus querido, porque já é a última hora e tu estás em busca das tuas ovelhas. Espírito Santo, muito obrigada por tudo. Em o nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.